Uma semana inteira dedicada a processos que envolvem mulheres trabalhadoras. No Mês Internacional da Mulher, a Justiça do Trabalho as coloca no centro das conciliações. Também nesta edição, TST valida dispensa de empregado concursado em período de experiência. Larissa Batista. Justiça não acolheu a alegação de que demissão seria discriminatória, após rejeição da autodeclaração de afrodescendência do candidato. Em Congresso Internacional, especialistas discutem o futuro do mundo do trabalho. O Revista TST já está no ar. Um método rápido, eficaz e voluntário para encerrar processos trabalhistas. E a Justiça do Trabalho é pioneira quando o assunto é conciliação. E por falar nisso, a Sala de Conciliação do TST é o nosso cenário de hoje. Exatamente, Luana. É aqui, nesta sala, que são encerrados diversos conflitos e greves nacionais. A sala leva o nome de Luiz Felipe Vieira de Mello, o primeiro-ministro empossado no TST após a ditadura militar. Um símbolo de reconstrução institucional. E a gente começa esta edição falando justamente disso, conciliação. Foi dada a largada ao projeto Elas em Pauta. A Justiça do Trabalho de todo o país prioriza por uma semana processos que envolvem trabalhadoras interessadas em fazer um acordo. A gente passa por muita coisa na vida da gente, né? Pelo fato da gente ser mãe de família, a gente ser chefe da casa. Então foi um processo que foi bom, que foi rápido. Fiquei aguardando um acordo com a empresa sem precisar de entrar na justiça, o acordo que não aconteceu. E em janeiro eu resolvi dar entrada nesse processo. Histórias diferentes, mas resolvidas de um mesmo jeito, pela conciliação. A conciliação é a forma mais rápida de resolver conflitos trabalhistas. Ao longo desta semana, a Justiça do Trabalho vai dar prioridade a processos que envolvem mulheres. Os esforços se concentram em ampliar o diálogo e facilitar a construção de acordos. A iniciativa faz parte do projeto Elas em Pauta, realizado no Mês Internacional da Mulher. Dados do TST mostram que a Justiça do Trabalho recebe cerca de 2 milhões de novas ações por ano. Uma parte significativa envolve mulheres, principalmente em temas como verbas rescisórias, reconhecimento de vínculos de emprego, estabilidade da gestante, assédio moral e sexual e discriminação salarial. Esses assuntos, que afetam significativamente a população feminina, vão dominar a pauta dos centros judiciários de métodos consensuais de solução de disputas, os CEJUSCs, de todo o país. Esse é um movimento que, inclusive, o Tribunal Superior do Trabalho também vai praticar, o presidente está dirigindo aos colegas que pautem processo de preferência que tenham mulheres como reclamantes, mas o CEJUSC estará atuando exclusivamente, praticamente de forma exclusiva, em processos que tenham mulheres como reclamantes. Na conciliação, a Justiça atua como mediadora, até que um acordo seja construído. Tudo é considerado válido depois de homologado pela Justiça. Além de reduzir o tempo de tramitação dos processos, a conciliação representa um caminho menos desgastante. A conciliação representa uma celeridade maior no processo. O processo dele vai ser resolvido bem mais rápido. E, principalmente, uma das grandes vantagens é que eles próprios participam da solução do processo. Em um cenário em que mulheres ainda enfrentam desigualdades no mercado de trabalho, a conciliação é um passo importante para transformar conflito em solução. Pejotização, até onde vai a liberdade de contratar e onde começa a proteção ao trabalho. O STF vai discutir essa fronteira no tema 1389. A newsletter TST Júris explica os impactos dessa decisão. E para ficar por dentro de tudo, acesse a página do TST no LinkedIn. As novas relações de trabalho e o impacto da tecnologia também foram destaque em um congresso aqui no TST. Durante 3 dias, especialistas do Brasil e do exterior debateram os desafios futuros no mercado de trabalho. O avanço da tecnologia traz reflexos para o mundo do trabalho. E esse foi justamente o principal ponto debatido durante o evento. Segundo o presidente do TST, mesmo com diversas mudanças, a proteção ao trabalhador
continua sendo essencial. A regulação foi construída justamente para evitar uma superexploração do trabalho humano. E nós sabemos que as formas de trabalho vão mudando, mas o trabalho humano ainda existe, ainda é fundamental e ele precisa ser tratado com decência e dignidade. O diretor da Enamat, ministro Augusto César, destacou que a inteligência artificial e as plataformas digitais podem ser aliadas, desde que não sejam usadas para precarizar as relações trabalhistas. Todo esse avanço, né, das plataformas digitais precisam servir em favor dos seres humanos, em favor dos trabalhadores, né, no que nos diz respeito. E a preocupação é que essa discussão seja a discussão mais proveitosa para todos. O evento reuniu magistrados, integrantes do Ministério Público, advogados, auditores e pesquisadores. Entre os temas, governança de algoritmos, trabalho por aplicativos e pejotização. A discussão girou em torno de como o direito do trabalho pode acompanhar essas mudanças. O desafio é garantir que a inovação não represente perda de direitos. Um dos destaques foi a conferência do professor João Leal Amado, da Universidade de Coimbra, em Portugal. Ele defendeu que, no caso do trabalho em plataformas, os fatos devem prevalecer sobre o que está no papel. Eu creio que a tendência vai ser complexa, vai ser demorada, mas penso que o direito do trabalho não pode viver de costas para estes milhões de trabalhadores. O ministro Lélio Bentes Correia presidiu o painel sobre pejotização. Ele alertou para o risco de confundir o conceito de empreendedor com quem, na prática, trabalha de forma subordinada. O entregador, numa bicicleta alugada a um banco, levando nas costas uma caixa que não lhe pertence e nela uma refeição que não vai consumir, pudesse ser chamado de empreendedor, pois alguns no nosso país o chamariam e o chamam de empreendedor e assim o querem tratar, inclusive retirando-o da atuação tutelar da Justiça do Trabalho. O diretor do Regime Geral de Previdência Social, Eduardo da Silva Pereira, lembrou que a pejotização também afeta a arrecadação da Previdência e pode impactar outras políticas públicas. O avanço da pejotização implica em uma redução da arrecadação previdenciária e de um aumento da nossa necessidade de financiamento, né, o que a gente chama de o déficit da Previdência. Houve ainda debates sobre direito coletivo e novas formas de trabalho. Também teve lançamento de livro, o 18º volume da coleção Estudos Enamat, sobre o direito do trabalho na era digital. Cada página é um convite à nossa reflexão sobre os desafios que a crescente digitalização impõe ao mundo do trabalho e, consequentemente, à formação da própria magistratura. O congresso teve transmissão ao vivo pelo canal da Enamat no YouTube e os 3 dias de evento estão disponíveis para quem quiser assistir. Depois do intervalo, promoção do trabalho digno. Já já você vai ver como foi a primeira reunião da equipe que vai monitorar questões como igualdade de gênero e raça no universo trabalhista. A gente volta em instantes. O Conselho Nacional de Justiça realizou a primeira reunião do Observatório do Trabalho Decente do Poder Judiciário. O grupo vai acompanhar de perto indicadores como igualdade de gênero, raça e condições dignas de trabalho. O Observatório do Trabalho Decente do Poder Judiciário conta com 23 integrantes, entre conselheiros do CNJ, centrais sindicais, entidades de pesquisa, universidades públicas e organizações da sociedade civil. A iniciativa foi criada em novembro do ano passado, por meio de um acordo de cooperação técnica entre o Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. A intenção é fazer com que as instituições atuem de forma integrada em áreas como segurança do trabalho, combate aos trabalhos infantil e análogo à escravidão e promoção da igualdade de gênero e raça. O presidente do TST e do CSJT, ministro Vieira de Mello Filho, destacou a importância de viabilizar o trabalho de cuidado e de garantir emprego a pessoas LGBTQIAPN+. Devemos nos ocupar da equidade de gênero com especial atenção
para a vulnerabilidade da população LGBTQIAPN+. A garantia de acesso da população trans no mercado de trabalho e de que esse acesso seja realizado com garantia de direitos é urgente. Pensar o cuidado é pensar as dificuldades históricas de proteção do trabalho doméstico remunerado, com destaque para o trabalho doméstico análogo ao escravo e sua desconcertante persistência na sociedade brasileira. Ao abrir a reunião, o presidente do Supremo e do CNJ, ministro Edson Fachin, reforçou que os quase 4 séculos de escravidão no Brasil constituem um estigma que ainda viola o direito humano do trabalho decente. O Poder Judiciário não pode se limitar a um papel reativo. Deve sim promover a justiça social e a dignidade humana. Deve compartilhar com todos e todas o dever de uma atuação coordenada e estratégica, para que, como diz o preâmbulo da Constituição da própria OIT, a paz, para ser universal e duradoura, deve se assentar sobre a justiça social. O ministro do TST, Lélio Bentes Correia, também participou da reunião. Ele é presidente da Comissão do Trabalho Decente do Tribunal. Entre as atribuições do observatório estão o acompanhamento da jurisprudência e do impacto das decisões judiciais na promoção do trabalho decente, a coleta e a sistematização de dados sobre condições de trabalho, a proposição de diretrizes e atos normativos, a articulação com instituições nacionais e internacionais e a elaboração de relatórios periódicos sobre a situação do trabalho decente no Brasil. A embaixadora do Observatório do Trabalho Decente, Edira Paz, esteve no evento e comentou o projeto. Olha aí. É fundamental para a sociedade brasileira a gente criar um coletivo que vai estar vigilante, sentinela do trabalho decente. Nesse sentido, eu me sinto honrada em representar a classe artística e de certa maneira, também um reconhecimento do meu envolvimento com os direitos humanos. E, nesse sentido, isso me enche de honra, porque hoje tinham pessoas célebres aqui com suas ideias, seus propósitos, nos inspirando para tentar fazer desse país um país cada vez mais igualitário, mais consciente das demandas da sua sociedade em relação ao trabalho. E o assunto agora envolve futebol, Luana, que a 6ª turma do TST anulou uma decisão que responsabilizava o Cruzeiro e a Sociedade Anônima de Futebol por dívidas trabalhistas a um preparador físico. O profissional foi contratado para treinar o time feminino em 2020, quando o Cruzeiro ainda funcionava como associação civil. Ele foi dispensado 2 anos depois, já durante a transição para o modelo empresarial. Na Justiça do Trabalho de Minas Gerais, o preparador físico obteve o reconhecimento de salários pendentes, aviso prévio indenizado, férias e outras parcelas. A decisão responsabilizou solidariamente o Cruzeiro Esporte Clube e a sociedade. A chamada SAF, Sociedade Anônima de Futebol, foi criada pela Lei 14.193 de 2021. O modelo permite a transformação do clube em sociedade anônima, ou seja, empresa com fins lucrativos, estrutura societária e possibilidade de investidores externos. No TST, o relator na 6ª turma, ministro Augusto César, explicou que o TRT da 3ª região em Minas Gerais não examinou pontos centrais levantados pela defesa, como a alegação de que a rescisão teria sido repactuada diretamente com o clube. Também não houve manifestação sobre documentos que indicariam que a SAF apenas se limitou a apoiar financeiramente o clube, sem assumir débitos trabalhistas anteriores. A parte recorrente destacou a existência de documentos nos autos que comprovam a repactuação do débito da rescisão do autor com o primeiro reclamado, que demonstraria que não houve transferência do contrato para a hora agravante, bem como sobre a inclusão do crédito do autor no quadro geral de credores do primeiro reclamado, Cruzeiro Associação. Enfim, é essa migração de passivos que acontece ou não acontece quando se forma a SAF. O colegiado anulou a decisão e determinou que o TRT julgue novamente o caso, com análise de documentos e argumentos apresentados pela defesa. A decisão foi unânime.
O TST validou a dispensa sem justa causa de um empregado público concursado no Paraná. A demissão do agente técnico da Companhia de Saneamento do Estado ocorreu em 2006. Na época, ainda não era obrigatória a justificativa formal para desligamentos em empresas públicas e sociedades de economia mista. Larissa Batista explica essa decisão para a gente agora. Oi, Larissa. Oi, pessoal. O agente técnico contou no processo que foi admitido na Sanepar em 2006, após ser aprovado em concurso público em vaga destinada à cota racial. Mas, de acordo com o trabalhador, foi dispensado depois do período de experiência, porque a banca de heteroidentificação concluiu que ele não era afrodescendente. Para o profissional, a demissão foi discriminatória. Por isso, pediu à Justiça Trabalhista a reintegração ao emprego e indenização por danos morais e materiais. Em defesa, a estatal justificou que a dispensa sem justa causa foi realizada dentro do período de experiência, o que seria permitido pelo edital do concurso público. Para o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná, mesmo com previsão de contrato de experiência, a demissão de empregados admitidos por concurso público só pode ocorrer com uma justificativa formal. Por essa razão, aceitou o pedido de reintegração do agente. A decisão chegou a ser mantida pela 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, mas a empresa recorreu à seção 1 de dissídios individuais. O relator do caso na SDI 1, ministro Breno Medeiros, destacou no voto o julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema 1022 de repercussão geral. O STF definiu que empresas públicas e sociedades de economia mista são obrigadas a apresentar uma justificativa formal para as demissões. Mas a regra só passou a valer a partir da publicação do acórdão, no dia 4 de março de 2024. No caso específico do agente técnico, a dispensa ocorreu antes dessa data. Portanto, segundo o relator, não exigia motivação formal. Com isso, o recurso da Sanepar foi aceito e o TST validou a dispensa do empregado concursado, mesmo em período de experiência. Não cabe mais recurso. Volto com vocês. Tá certo, Larissa. Muito obrigada pelas informações e até mais. No próximo bloco, números registram aumento de casos envolvendo assédio sexual e moral na Justiça do Trabalho. É daqui a pouco. Estamos de volta com um problema que não para de crescer, né, Luana? O assédio no ambiente de trabalho. Só no ano passado, a Justiça do Trabalho recebeu quase 143 mil novos casos envolvendo assédio moral no trabalho. O aumento é de 22% em relação ao ano anterior. E o número de processos envolvendo assédio sexual também subiu, viu, Anderson? Dessa vez em 40%. São mais de 12 mil novas ações. E é sobre esse tema que o Paulo Azeviche conversa com a gente direto da rede. São os últimos minutos da partida. O time amarelo se joga no ataque para fazer o gol. Entrou na área, preparou o chute e foi derrubado. Uma falta duríssima. E o juiz não vai aliviar, hein? Puxou o cartão vermelho. Tá expulso o jogador. E não é só no futebol. Recentemente, um caso de discriminação envolvendo jogador e árbitra ganhou repercussão nacional. Mas o problema vai muito além do campo. No ambiente de trabalho, denúncias de discriminação e assédio têm aumentado no Brasil nos últimos anos, o que significa que mais pessoas estão se informando, conhecendo seus direitos e denunciando irregularidades. E isso é muito importante. É por isso que a nossa postagem dessa semana teve tanta repercussão. No campo, o cartão vermelho expulsa. No trabalho, a lei protege. E se você quer entender melhor o que caracteriza assédio e como funciona a proteção trabalhista, acompanhe o Instagram do TST. Toda semana tem informação clara e sem juridiquês. Respeito não é opcional, é a regra do jogo. Valeu, Paulo. Bom, Revista TST de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. Não se esqueça de nos acompanhar também pelas redes sociais. A gente te espera na semana que vem. Até lá!